Abre a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. 1, 9. Preciso que você põe só no meu celular, tá? Depois da mensagem eu faço. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 9. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava, sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, e se responderes à minha oração, e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra bebida, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava mais triste. Amado Deus, eu te agradeço por essa palavra, por essa oportunidade. Eu te peço, Pai, fala ao coração da tua igreja esta noite, fala por tua graça e misericórdia. Aí estão os teus filhos, precisam do teu cuidado, da tua palavra, da tua direção. Te peço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, tem muita coisa que acontece contigo que você tem enfrentado calado. São guerras, são lutas que você traz dentro de si e que você simplesmente absorve tudo e não coloca para fora. São coisas que você não consegue compartilhar com o pai, com mãe, com o filho, e ainda não se sente seguro e pronto para sentar com o seu pastor e falar o que você está enfrentando. Tem gente que tem se machucado, porque traz isso dentro de si e não tem a coragem de abrir a boca e falar. Eu tenho certeza desta palavra que eu estou te falando. Quando o Senhor me deu esta mensagem, essas colocações falavam muito ao meu coração. Tem muita gente que está preso, e que a vontade que tem é de gritar e botar para fora tudo que está aí dentro. A vontade que tem é de simplesmente abrir a sua boca e falar umas verdades, e dizer exatamente o que você está sentindo, custe o que custar, doa em quem doer. Eu sei que tem muita gente que segura isso dentro de si. Isso está te matando, isso está te ferindo. As pessoas olham para você e elas rotulam você, e você está cansado de ser rotulado, está cansado de ser rotulada. Só que se você colocar para fora do seu jeito, se você falar do jeito que você quer, se você se expressar do jeito que você quer fazer, quem será você depois que tomar essa atitude? O que os seus vizinhos, os seus amigos, os seus familiares dirão a teu respeito depois desse desabafo? Que testemunho que você daria se você fosse, de fato, de verdade, quem você queria ser?
Essas perguntas, elas mexem com a gente. Elas trazem dentro da gente, ela mexe aqui dentro. Por quê? Porque, às vezes, quem anda conosco olha para a gente e diz: nossa, cara, você é uma bênção. Sabe, você tem um jeito tão gostoso de falar, de se relacionar. Ou então, nossa, você é um cara tão centrado, tão seguro, tão comportado. Nossa, você é uma mulher virtuosa, você tem as palavras na hora certa. Sabe, você sabe se expressar como cristão. Mas não era isso que você queria fazer. Tudo que você mais queria era olhar nos olhos e dizer poucas e boas. Na verdade, desculpe o termo, você tinha vontade de vomitar quem você é de verdade. Isso mexe com a gente, mas é a mais pura verdade. Porque tem gente que segura isso para não se expor. Tem gente que segura isso para não se envergonhar depois. E eu vou dizer uma coisa para você: feliz é o homem, feliz é a mulher que sabe dominar a sua língua, consegue evitar muita coisa, porque tem muitas verdades que estão no seu coração, que vão gerar dentro de você e fora de você, verdades absurdas, se você expuser e falar do seu jeito, da sua maneira, e não for sábio ou sábia o suficiente para ser o cristão e a cristã que você deve ser. No texto que a gente leu, no texto que nós lemos aqui, conta a história de uma mulher chamada Ana. Eu já ministrei essa palavra 2 vezes na igreja, mas Deus me deu algo diferente acerca desta mensagem. O texto fala dessa mulher chamada Ana. Ana, uma das mulheres de Eucana. A outra mulher se chamava Penina. Penina tinha muitos filhos. Ana era estéril. A diferença do contexto atual é que naquela época um homem poderia ter mais de uma mulher se ele tivesse condições de sustentar. E diferente de hoje para muitas pessoas, ter muitos filhos é sufoco. Mas naquele tempo, a família era próspera pela quantidade de filhos que ela tinha. Hoje, na atualidade, nós olhamos e dizemos: ter muito filho é muito gasto. Mas naquela época, quanto mais filhos homens tinham, mais próspero, mais trabalho no campo, mais gerava-se lucro, resultado dentro de casa. Então, o sonho de todo homem era ter uma grande família. O sonho de toda mulher era poder ter condição de gerar muitos filhos. A mulher que não gerava filhos era tida como amaldiçoada. Ana e Penina iam ao templo periodicamente com Eucana. E durante esse tempo que iam ao templo, Penina caçoava de Ana, porque Penina tinha muitos filhos. Ana não tinha. Ana, ela tinha o amor do seu marido. O seu marido dava a ela porção dobrada, o seu marido dava a ela palavras de carinho, dava atenção, mas isso não sarava o coração de Ana, porque o que Ana mais queria era ser mãe. Mas por que Ana queria ser mãe? Por causa de um filho? O sentimento de mãe hoje é diferente do sentimento de mãe naquele tempo. Hoje nós olhamos o amor e a gente entende que o amor de mãe ele é incomparável. Mas naquela época o sentimento de mãe ainda era um pouco diferente do de hoje. Se você fosse mãe, estéril, e pedisse a Deus um filho, era porque você queria um filho. Na oração de Ana, ela faz a seguinte colocação. Ela diz: Senhor, se tu atentares à vergonha da tua serva, e deres a ela um filho varão, sobre a cabeça dele não passará navalha, ele não será dado a bebida forte, e eu trarei ele para sua casa. Eu o devolverei. Ana pede a Deus um filho para devolver. E eu fico pensando, ninguém pede para Deus um milagre simplesmente para devolver o milagre. Eu creio que a oração de Ana, o que Ana mais desejava,
não era dizer que ela tinha um filho, mas sim era dizer que ela não era amaldiçoada, ela era abençoada e que existia um Deus que ouvia e respondia à oração de Ana. Ana, ela teve essa dádiva do Senhor. Olha que coisa gostosa. Ana pede a Deus um filho e dá a Deus um nazireu. O nazireu era o voto que Ana fez acerca do seu filho. Ela pede a Deus um filho, dá a ele um nazireu, e Deus dá o nazireu de volta a Israel como o maior profeta daquele tempo. Ana estava com o coração alinhado com o propósito de Deus, e a tua oração foi aceita por causa disso. Hoje, eu quero compartilhar com você 3 tópicos rápidos. Diante de toda essa vergonha que Ana sofria, diante de toda essa afronta que Ana sofria, Ana decidiu se levantar. Versículo 9 e 10, por favor. Ana tomou uma atitude, repita comigo, uma atitude. Não, está muito fraco isso. Eu vou chamar Cíntia. Angelite. Não, repita comigo, uma atitude muda tudo. O texto diz: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Eu acho tão interessante, porque Siló era um ponto de parada deles ali natural. Periodicamente eles iam ao templo, levavam o cordeiro, faziam o sacrifício. Era periódico, era de tempo em tempo. Mas o texto relata essa história como dessa vez foi diferente. Siló, uma das traduções da palavra Siló, dos significados da palavra Siló, alguns teólogos divergem a respeito dessa palavra. A palavra Siló, ela aponta para Cristo, mas uma das traduções para ela é obediência. Ana, ela estava fazendo uma refeição debaixo da obediência, estava num lugar de obediência, e ela se levanta com uma atitude. Eu imagino que Ana já tenha ido ao templo várias vezes na sua vida, mas naquela vez foi diferente. Eu tenho certeza que você já saiu da sua casa para vir à igreja diversas vezes. O problema é quando ir à igreja para mim e para você é normal. O problema é quando ir à igreja para mim e para você é comum. Eu ouvi uma palavra essa semana e eu gostei demais da palavra que eu ouvi essa semana. Dizia o seguinte, que o mal do Covid gerou uma coisa boa. Porque quando você puder abraçar, eu duvido que você vai abraçar como abraçava antigamente. Você vai valorizar o abraço. Eu te garanto, quando você for estar perto de pessoa que você ama, você não vai fazer como você fazia antigamente. Simplesmente ir, você vai valorizar aquele tempo. Porque o mal do afastamento provocou a necessidade do ajuntamento. Então, nesse texto, nesse contexto todo, eu preciso pensar que existe um mal em vir à igreja. É porque eu acostumo pelo fato de vir à igreja, e ir à igreja e levantar as mãos e cantar e ouvir uma mensagem e dar o meu dízimo é algo normal e natural. O problema é que você às vezes esquece que você está sendo desafiado a sair do natural e entrar no ambiente sobrenatural. Você está sendo desafiado a sair da comodidade humana, do local de martírio, de lamento, e entrar no ambiente profético. A gente trata o natural como natural, e esquece que Deus tem te chamado para ser profético. Ana se levanta naquela hora, indignada, dizendo, ou vai, ou racha. Tem que ser agora. Tem que ser dessa vez. Ela levanta com uma atitude. Ana se levantou em obediência para orar. Eu acho interessante é que o texto não diz que Ana se levantou para murmurar. Ana não se levantou para lamentar. Ana se levantou para orar. Ela estava decidida, eu vou entrar no templo, eu vou falar com Deus a minha necessidade, eu vou fazer a minha oração, e eu tenho certeza que Deus irá me responder. A gente encontra pessoas hoje em dia que têm se levantado, têm tomado uma atitude de lamento, uma atitude de murmúrio, e o que você mais vê
hoje na sociedade. É gente se expondo para chamar atenção, é gente buscando para si holofote, aceitação, é gente querendo dizer: ei, olha para mim, eu sou um miserável, tenha pena de mim. Deus não chamou você para chamar atenção, para que ninguém tenha pena. Ele te chamou para que você ocupe o lugar de filho. É muita gente se expondo, chorando, se lamentando, dizendo: ó céus, ó vida, ó azar. A murmuração não muda nada, a exposição tampouco, mas uma atitude de oração pode mudar tudo. De repente você quer chamar 5.000 amigos do Facebook para olharem para você se expondo, mas você não dobrou o joelho no seu quarto, chamando a atenção de quem pode mudar a tua vida de verdade. Desculpa, olha na minha cara, que eu vou falar, vai marcar a tua história. Fraco, frouxo. Você pode continuar me amando ou me odiando, mas eu preciso dizer para você que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você possa pedir. As pessoas, o máximo que podem fazer é olhar para você e falar: tadinho, tadinha. Você não precisa disso. Você não precisa dessa humilhação, porque Ana poderia chegar para Eucana e falar: olha o que ela está falando de mim. Poderia chamar Eli, sacerdote, eu preciso conversar. A outra mulher, a Penina, está me humilhando, está me maltratando. Ela poderia se lamentar com o sacerdote, mas não, ela entra com uma atitude, vai ao altar e ela ora sem fazer barulho. Mas no céu, imagina o estrondo que aquilo causava. Havia um silêncio na terra e um estrondo no céu, que movimentava os céus em favor de Ana. Aprenda uma coisa: a oração, ela tem um fim muito mais proveitoso do que a murmuração. Eu acho gostoso esse silêncio, porque a gente não está trabalhando emoção, a gente está trabalhando razão aqui. Porque você está aí pensando nas vezes que você agiu exatamente desse jeito. De repente um sentimento de vergonha vem e você diz: cara, eu não devia ter me portado assim. Verdade, você não devia. Você não muda o que você já fez. Agora a sua atitude daqui para frente precisa ser diferente. Uma atitude muda tudo. Hoje a gente consegue entender que a oração, ela move o sobrenatural. Tudo vai ser comum para você, até que você decida orar. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são as lutas que você tem vivido, eu não sei o que você... Obrigado, filho. Eu não sei o que você tem passado, mas eu só sei de uma coisa: uma oração, ela tem o poder de revogar um decreto, ela tem o poder de revogar um laudo, ela tem o poder de fazer o sol parar. Uma oração muda tudo. Sabe qual é o problema? A gente gasta muito tempo lamentando e pouco tempo orando. Diz para quem está perto de você: vai orar. Porque se o tempo que você gastasse orando, ao invés de lamentando, a tua história, a tua vida seria diferente. Absolutamente seria diferente. Ana se levanta em obediência para votar ao Senhor. Quando Ana se levanta, ela não se levanta dizendo que Deus, ó Deus, ela vai dizer: Senhor, olha para a tua serva, eu estou angustiada, agora se o Senhor me atender, eu faço um voto com o Senhor. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente faz votos que não são para glorificar o Senhor. Percebe que o voto que Ana fez para a petição dela foi com o intuito de glorificar o Senhor. Se o Senhor me der, eu te devolvo. Quando Abraão oferece Isaque, e Deus pede a Abraão: eu quero Isaque. Você acha que Deus queria Isaque ou Abraão?
Deus queria o coração de Abraão, Ele queria saber se o coração de Abraão estava em Isaque ou no Deus que deu Isaque. Quando Sara, ela faz esse voto, ela já diz para o Senhor: Senhor, não precisa olhar o meu coração, só ouve o meu voto, porque se o Senhor me der, eu te devolvo. E tudo que você entrega a Deus, Ele volta, no mínimo, bem melhor do que a sua oferta. Ana entrega um filho e ganha um profeta. Eu não sei você, mas segurar um ninho nos braços, segurar uma criança nos braços, é poder dizer assim: eu ganhei uma dádiva de Deus, e essa dádiva de Deus será uma dádiva para essa terra. A gente quer que os filhos sejam bênção para essa geração, quer ou não quer? Que pai não se sentiria orgulhoso de ver um filho agindo em honra nesta terra? Eu falo isso, de repente você escuta essa mensagem e diz: ah, pastor, mas eu não queria que meu filho fosse pastor, ou cantor, ou missionário. Ei, se teu filho for político, que ele seja de verdade, que ele haja em honra. Se ele for um empresário, que ele seja de verdade, que haja em honra, que não tenha vergonha de dizer, do pastor dizer para ele: é minha ovelha quem está lá. Os seus filhos estão sendo preparados para esse tempo, para essa geração. E Ana, quando ela faz isso ao Senhor, o Senhor diz a ela: estou te dando de volta, muito melhor do que você me entregou. Eu acho tão gostoso quando um pai vem no altar e oferece um filho ao Senhor. Quando um pai vem no altar e fala: pai, Senhor, eu quero apresentar o meu filho ao Senhor. É uma atitude muito séria, vir ao altar e: eu quero apresentar. Tem gente vindo ao altar para apresentar de qualquer maneira. Porque o altar não é lugar para apresentar, o altar é lugar para entregar. Você já pensou nisso? E quando você entrega alguma coisa no altar, é para pegar de volta? É para queimar, para consumir, é para adorar a Deus. E Ana diz: eu estou oferecendo ao Senhor de volta. Ana, ela faz um voto ao Senhor em obediência. O pedido de Ana estava alinhado com a vontade de Deus. Às vezes, a gente reclama de não receber. Senhor, eu estou pedindo, não estou recebendo. Mas eu te pergunto, qual é o motivo da sua oração nos últimos dias? Pensa aí. Estou desafiando você a ser sincero contigo mesmo. Qual é o motivo da sua oração nos últimos dias? Não pensa na minha frase, pensa na oração. Pensou? A tua petição está alinhada com o propósito de Deus? Será que aquilo que você está pedindo, Deus aprova? Gente, é o Espírito Santo quem vai dizer no teu ouvido agora: persevera em oração. Ou ele vai dizer: arrependa-se, muda o foco. Porque às vezes nós oramos coisas que Deus se envergonha. Nós pedimos coisas que envergonham a Deus, que não estão de acordo com o seu propósito ou com sua vontade. Mas a oração de Ana estava alinhada com o propósito de Deus. E Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 6, tem um versículo marcante. Você pode abrir depois, que diz: não faça para Deus um voto que você não pode cumprir. Às vezes a gente é tão tolo nas nossas orações, porque a gente faz um voto com Deus, Deus cumpre, mas você não tem condição de honrar o voto que você fez. Você corre um sério risco de ter e perder. O texto diz isso, depois você lê lá, Eclesiastes capítulo 5, versículos 4, 5, 6 e 7. Para a gente poder terminar, Ana, ela decide se levantar em obediência para viver um tempo de honra e restauração. Eu acho tão interessante, porque quem está decidido a ir até o final. Ninguém decide só em começar. Ou decide. A pessoa que decide tomar uma atitude, ela precisa ser uma pessoa consciente para começar, sabendo que ela vai começar e vai terminar.
Ana, quando decide orar, e ela recebe uma palavra. Lá no versículo 18, põe 18, por favor. Ana, ela tem uma atitude fantástica. O texto começa: muito obrigado, exclamou ela. Depois que Ana, ela decide levantar, que ela ora, que ela vota, o sacerdote confronta ela dizendo: olha, mulher, você está alcoolizada, porque você fala e não sai som, você não devia. E ela fala assim: eu não estou assim, a minha petição é essa, eu estou sofrendo, mas eu creio que Deus irá fazer. O sacerdote Eli olha para ela e diz: então vai em paz. Aquela mulher que chegou chorando, que chegou sofrendo, recebe uma palavra tão simples e tão verdadeira: vai em paz. Dentro desse ambiente profético que a gente está vivendo agora, quantos creem que estão no ambiente profético? O ambiente profético, ele é regido por palavra. Você sabia disso? Ambiente profético é regido por palavra. Elias disse: sobre a minha palavra não vai chover em Israel. Ambiente profético. Eu quero dizer que o ambiente profético, criado no meio da adoração, é uma porta aberta diante dos céus, para Deus embasar aquilo que você está dizendo hoje, aquilo que você está falando hoje. O problema é que no ambiente profético, ao invés da gente crer e falar, a gente crê e questiona o que a gente começa a crer. Primeiro dia da semana, o que você deseja a partir de quando acabar o culto? Ah, pastor, não, já estou tranquilo, está tudo muito bem, está tudo normal. Ambiente profético também é um ambiente de guerra. Se está tudo normal, quer dizer que há uma possibilidade de tudo ruir. E você acha que você consegue sustentar tudo na tua normalidade? O ambiente profético faz você clamar dizendo: Senhor, cerca minha casa, guarda minha família, envolve meus filhos, minha esposa, meu marido, que sejamos seguros debaixo da tua mão forte e poderosa. A voz de profeta causa um estrondo nos céus e causa um terremoto no inferno, porque ele fala com o endossamento do Senhor. Estamos no ambiente profético, e o sacerdote deu uma palavra para Ana, dentro desse ambiente profético, dizendo a ela: vai em paz. Quantos precisam que algo mude à sua volta, na sua casa, na sua vida? Quantos precisam disso, de verdade? Dentro de você, seja corajoso, seja corajosa. Dentro de você. Lembra os questionamentos que eu falei no começo? Eu te garanto que quando eu falei de vontade de gritar, de pessoas que não sabem o que está acontecendo, de quem você queria ser de verdade, você se identificou, mas na hora do final, nesse momento de dizer que precisa mudar, às vezes você diz: não, está tranquilo, está de boa, mas lá atrás você disse que precisava. Sabe por que muita gente não disse agora que precisava? Porque gosta de viver naquele lugar de murmuração, de raiva, de ira. Antes do sacerdote dizer para você: vá em paz, Ana se rasgou no altar. Feche seus olhos. Ei, mulher, homem, qual a sua petição? Qual o desejo do seu coração? Nada é tão bom que não possa ficar melhor.
Existe um Deus que quer glorificar o nome dEle na sua petição. Existe um Deus que quer derramar honra sobre a sua vida. Existe um Deus que quer fazer debaixo de uma palavra profética sua. Qual a tua petição? Já orou? Quem conseguiu falar para Deus aqui o que quer? Seja sincero. De repente você fechou só o olho e não falou nada. Quando Ana recebe essa palavra profética do sacerdote, a primeira coisa que ela fala é: obrigado. Sabe o que significa o obrigado aqui? Eu ainda não recebi, mas creio. Eu ainda não vi, mas me alegro. Eu ainda não tenho no braço, mas celebro. Eu ainda não ouvi um aplauso, mas isso já me traz honra. Será que você consegue profeticamente gerar no teu coração hoje um sentimento de gratidão? Porque agradecer depois de pegar um menino no colo, depois de pegar é gratidão. Mas agradecer antes de ter é fé. Ah, pastor, mas ainda não tem nada certo. Ainda não firmei o contrato, ainda não está assinado. Ah, pastor, ainda não tenho o laudo da cura. Ah, pastor, eu ainda não tenho a resposta do emprego. Cara, você já tem a resposta de Deus. Isso não te basta. Será que você consegue gerar um sentimento de gratidão aí onde você está? Essa próxima oração, agradece ao Senhor, gente. Aí onde você está, começa a falar, começa a dizer: Senhor, eu ainda sinto as dores nas costas, eu ainda sinto o caroço aqui, mas eu quero te agradecer, porque eu já tenho uma palavra do Senhor, eu já tenho cura decretada da parte do Senhor. Deus, eu ainda estou desempregado, o emprego ainda não veio, mas eu já tenho a direção de da onde eu vou pegar o emprego, da onde vai acontecer. Eu já tenho uma palavra do Senhor, isso me basta, Senhor, eu te agradeço. Comece a agradecer o Senhor. Agora não é hora de olhar para mim, agora é hora de olhar para Ele. Às vezes a gente tem um sentimento, ter sentimento de gratidão e não ter atitude de gratidão não é nada. Porque o texto que a gente leu diz o seguinte: muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava mais triste. Tristeza está na face de quem não crê. Tristeza está na face de quem ainda murmura. Mas de quem crê, o semblante já não é mais o mesmo. Se prepare para viver o melhor tempo da sua vida. Não, eu acho que você não creu, vou ter que começar a pregar tudo de novo, lá de cima. Lembra que eu falei que a gente está num ambiente profético, e ambiente profético é movido por palavras. Então, como sacerdote do Senhor neste lugar, na autoridade do nome de Jesus, eu ergo as minhas mãos em sua direção, e eu digo para você: se prepare para viver o melhor tempo da sua vida. Se prepare para viver o melhor tempo da sua vida. Se você acha que tudo aconteceu legal até aqui, é porque você ainda não viu aquilo que o Senhor tem preparado para aquele que crê. Sabe qual o problema? A gente crê muito pequeno, a gente está acostumado a viver o pequeno. Deus desafia você a pensar grande, porque Ele é ilimitado, incomparável, todo-poderoso. Oh, show! Thaís, eu comecei a ler aquele livro que você me deu tem 1 ano e meio.
Comecei a ler essa semana. O segredo é para uma vida abundante. A gente, ó, eu vou terminar daqui a pouco. Se você quiser ir embora, você pode ir embora. A gente tem oferta ainda, eu vou orar pelos líderes de célula. Semana que vem a gente começa. Mas eu vou terminar só com um testemunho que tem nesse livro. Nesse livro, era um missionário, que ele falou o seguinte: eu preciso aprender a depender de Deus. Essa é só a introdução do livro. O interessante é quando você decide a depender de Deus, tudo aquilo que te dá sustância, te dá sustento, vai contra aquilo que Deus quer fazer. Porque se você vai depender de Deus, a sua estabilidade, ela ofusca o cuidado de Deus. Porque de repente você acha que depender de Deus e ser abençoado é ter tudo que você tem. E este homem, ele era um missionário, e ele vivia de oferta daquilo que ele fazia, vivia pela obra. E ele falava que ele tinha 8 agendas por mês, e toda agenda que ele fazia era calculada, a média era sempre a mesma oferta. Ele falou: dá para a gente viver tranquilo, comer, sustentar ele e a esposa dele. Mas teve um dia que todas as agendas se fecharam, e ele só teve um culto nesse mês. E ele falou, eu vou resumir porque é muito grande a história. E ele falou: Senhor, eu só tenho um culto, mas eu vou fazer a tua vontade, e eu creio num Deus que supre todas as coisas. E ele pregou nesse culto, e foi bênção na vida da igreja, um mover assim absurdo. E acabou o culto, o pastor deu um abraço nele e falou: cara, obrigado por tua presença aqui, você abençoou a gente de verdade, eu preciso dar uma oferta para você. E deu uma oferta para ele. Ele falou que quando ele pegou o cheque, era 10 vezes o que ele recebia normal. Ele recebia $400, ele recebeu $4.000. Ele falou: Deus, o sustento de um mês inteiro num dia só, eu te agradeço, Senhor. E o Senhor: eu sei que eu vou te sustentar. Agora lembra daquele missionário que deu testemunho no meio do culto? Ele lembra, o Senhor, dá esse dinheiro para o missionário. Aí ele: Senhor, mas o Senhor me deu. E o Senhor falava para ele: dá esse dinheiro para aquele missionário. E ele foi lá triste, mas crendo. Tem hora que a gente crê triste. Ele entregou para o missionário: toma aqui, Deus mandou te dar. Ele: cara, era o dinheiro que eu precisava para fazer missão. Eu precisava viver isso na minha vida. Muito obrigado, Deus falou que ia me honrar. E ele saiu dali e foi para uma pizzaria. Quando ele chegou na pizzaria, um cara da igreja chegou para ele: e aí, pastor, como é que foi hoje? Ele: foi bênção. E a oferta, dá para te sustentar? Aí ele: dá, né? Quanto é que você ganhou, pastor? Aí ele: não, foi uma oferta. Aí ele: deixa eu ver o cheque, pastor. Aí ele: não, tá guardado, tá seguro. Não, mas deixa eu ver o cheque, pastor. Não, tá no carro. Ele estava com vergonha, já tinha mentido e agora falou que estava no carro. Daqui a pouco aquele homem levanta, bota as 2 mãos na mesa e falou para ele: até quando você vai duvidar de que Deus é quem sustenta? Para você crer que o Senhor está fazendo isso, Ele mandou te entregar isso aqui. E deu um cheque para ele. Quando ele abriu, ele disse que até os centavos eram 10 vezes o valor do que o cara já tinha dado 10 vezes. Aí ele olhou aquilo e falou: que é isso? Ele foi para casa e na outra semana Deus falou com ele: você vai fazer diferente hoje. Agora você vai à igreja e você vai procurar alguém, eu vou te mostrar e você vai abençoar uma pessoa. Aí ele falou que ele tinha condição de chegar, olhar para a pessoa assim: o missionário que está aqui, deixa eu te abençoar para você fazer missão. E ele começou a fazer isso e se sentiu tão bem. Daqui a pouco, no final do culto, alguém chega para ele e fala: pastor, Deus manda, vamos passear final de semana. Ele foi passear final de semana. No final de semana andou, foi conhecer um carro, uma caminhonete que o pastor tinha comprado zero, grandona, 4x4. Passou um dia com o pastor e falou: cara, que carro gostoso. Não, trouxe aqui para você celebrar comigo a minha vitória e tal. No final do dia, o pastor: me ajuda a tirar as coisas do carro. Aí tirou as coisas do carro, o pastor chega para ele e fala: ó, Deus mandou te entregar o meu carro. Aí ele: mas não, Deus mandou te entregar o meu carro. Aí ele: mas pastor, Deus mandou te entregar meu carro. Aí ele volta para casa sem saber nada. Quando ele chega em casa, a esposa dele tinha ganhado outro carro. Aí ele fala: o que é isso, Senhor? E o Senhor falou para ele: agora você vai dar um carro. Aí só sei que em 10 meses ele ganhou e recebeu 8 carros. Em 10 meses. Deus mostrando para ele que era ele que cuidava. Mas no final de tudo ele falou: Deus, eu quero poder surpreender o Senhor, porque o Senhor me abençoa tanto, o Senhor dá tanto sobre a minha vida, eu quero poder surpreender o Senhor. Ao Senhor: simples, me dá tudo que você tem. Os 2 carros,
todo o dinheiro que está na conta e a casa que você tem. Aí ele: Senhor, até quando você vai confiar naquilo que você possui e vai confiar em mim? Aí ele chegou para a esposa e disse: mulher, hoje a gente vai dar mais do que Deus pode nos dar. Ele falou que ele foi com uma oração para ele, para a esposa. Ele estava brincando com a esposa. A esposa, quando ouviu, falou: você é louco, mas se é Deus que mandou fazer, vamos fazer. Ele pegou e doou tudo. Ele falou: Deus, e agora eu fico num deserto esperando uma direção. Ele falou que o telefone dele toca. Era o empresário dizendo: pastor falando de tal? Ele: sim. Deus mandou fazer uma coisa para o senhor, e na semana passada eu já havia feito, eu resolvi ligar só agora. Deus mandou comprar para você um avião. Eu tenho um avião já no hangar, tem um piloto lá, tem combustível, tem tudo separado. Eu sei que você não tem como manter o avião, por isso eu comprei o avião no meu nome, mas ele é teu. Então, toda vez que você precisar pregar e alguém te chamar, é só você ligar, porque ele está à tua disposição. E ele começa a desenrolar a história dele, contar a história dele, dizendo a respeito de depender de Deus. Eu não estou dizendo isso para você dar, não é oferta agora, não é isso. Mas o que eu quero dizer para você é que tá bom para você. Deus, ele quer dizer para você: eu posso fazer muito mais do que aquilo que você acha que já está bom. Sabe qual é o problema? Tem gente que acha que milagre só acontece quando está tudo ruim. Tem gente que acha que só vai viver milagre, só vai viver bênção quando tiver uma desgraça, lá perdendo tudo, doente, na morte. Não, Deus, ele tem o prazer de abençoar os seus filhos, mesmo que tudo já esteja bom. Sabe para quê? Não é para você ficar feliz, mas é para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Ei, eu tenho uma palavra profética para você esta noite. Vai em paz. Vai em paz. Quando acabar o culto, você vai sair por aquelas portas com teu coração dizendo: Senhor, eu tenho certeza de um Deus que está comigo. O Deus de Ana é o meu Deus. O Deus que agiu na vida de Ana, age na minha vida, na minha casa, na minha história. A minha vida vai glorificar o nome do Senhor nesse tempo, nessa geração. Usa a minha vida, usa a minha história. Quantos desejam ser usados pelo Senhor para que tudo isso aconteça? Ei, deixa gerar isso dentro de você. Deixa gerar isso na tua vida, em nome de Jesus. Não há nada de errado da gente ser afrontado, não há nada de errado de você chorar. Isso não é problema. O problema é você ficar prostrado diante dessa afronta, diante de tudo isso. Não há nada de errado em querer gritar. Errado é você gritar igual um louco, coisas que Jesus não gritaria. Não há nada de errado em você passar adversidade. Errado é você achar que essa adversidade é para sua morte. Não há nada de errado em você ir para o altar e chorar. O problema é você voltar do altar com um semblante pior do que quando você foi. O texto diz que Ana voltou, comeu, bebeu, dizendo: ela não está mais triste. Dá uma olhadinha para quem está do céu. Não olha ainda não. Eu vou dar tempo. Se coloca em pé, em nome de Jesus. A gente está encerrando agora esse momento de palavra. Eu vou dar um tempo para você mudar o teu rosto. Eu vou dar um tempo. Não precisa apagar a luz não, pode deixar aceso. Pode deixar aceso. Eu vou dar um tempo para você pensar em tudo que você ouviu aqui. Eu vou dar um tempo para você entender que no sobrenatural o milagre já aconteceu. Não, você não entendeu. Eu vou dar um tempo para você entender que no sobrenatural, no Kairos, já aconteceu. Então por que você está com cara de triste? O texto diz que ela olha para quem está do lado. O texto diz que ela come, bebe, e o teu semblante já não era mais o mesmo. Ei, o Senhor quer surpreender você. Você crê nisso? Você ocupa a sua mão. Isso. Levanta a sua mão assim. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que as suas mãos toquem nas mãos dos seus filhos.
num ato profético, Pai, eu faço isso, eu ergo as minhas mãos em direção a eles, e eu te peço que eles sintam o toque que vem do céu sobre a vida deles nesta hora. Deus, toda tristeza joga por terra em nome de Jesus, toda amargura joga por terra em nome de Jesus, toda ira, todo medo joga por terra em nome de Jesus, toda insegurança, incerteza, eu repreendo e coloca sobre a vida dos teus filhos esta noite uma fé inabalável, uma fé incomparável, crendo que é o Senhor quem faz sobre a vida deles, que eles vivam no ambiente profético, dizendo decretos por direção do Senhor, e que coisas sejam transformadas a partir da decisão dos seus filhos. Que hoje seja o primeiro dia do resto de uma vida aonde eles vivam entendendo que o Senhor age em favor daqueles que creem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diz para ele: